Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga na Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Excepcionalmente hoje, o professor Clayton Hillig não estará presente. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. O nosso convidado de hoje é o professor Cláudio Luciano Duzic. O Cláudio Luciano, ele é bacharel em Psicologia pela Universidade Luterana do Brasil, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é psicólogo na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, professor visitante no Ministério da Educação, Polo UAB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da ONG Rede Especial Brasil, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia hospitalar, neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva. Presidiu o Conselho Municipal do Fundeb e foi membro do GT Municipal de Direitos Humanos. Está doutorando em Educação pela URGS, na linha de pesquisa em Informática na Educação Especial. Claudinho, seja muito bem-vindo. Obrigada, Cida. Muito prazer estar contigo. Claudinho, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa, que é a primeira pergunta de sempre. Então, Claudinho, o que te move? Bom, Cida, o que me move assim, desde pequeno foi lutar pela minha inclusão, né, social, e a inclusão social de outras pessoas com deficiência também, né? Então, de quando me conheço por gente, né, minha mãe sempre teve que lutar para uma escola que me aceitasse, né, porque na época não existia a Constituição de 88, que diz que a educação é um direito de todos, né? E eu sempre digo que eu tive muita sorte, eu fui muito abençoado de ter a família que eu tenho, né? Porque enquanto a minha família conseguiu uma escola que me aceitasse, claro que depois de muitas lutas, muita busca, eles não conseguiram que seus filhos com deficiência estudassem, principalmente numa escola comum, né? Uhum. Isso, ao mesmo tempo em que me incluía, abria portas para que outras pessoas também pudessem trilhar, né, esse caminho. Muito bem. Eu li a tua formação, o teu percurso profissional. Mas quem é o Cláudio? O Cláudio é uma pessoa que desde que nasceu, né, convive com uma doença considerada grave, terminal, mas que luta no dia a dia, como ao mesmo tempo como se fosse o último
como se tivesse também uma vida longa e plena, sabe? Então, o Cláudio, ele é uma pessoa assim, que ele traça projetos de vida, mas valoriza cada dia como se fosse único, né? Então, eu sempre convivi com essa duplicidade de pensamento, sabe? Não deixar de esperar um futuro, não deixar de desejar, de querer, mas também tendo uma consciência das minhas limitações, né? E graças a Deus, graças à vida, à fé, as expectativas médicas eu superando, né? Porque quando me diagnosticaram com anetrofia muscular espinhal, me deram um prazo de vida de 7 anos, né? E mesmo com um prazo de vida curto, minha mãe não deixava de sonhar, desejar, ter esperança. Ao mesmo tempo em que ela tinha consciência de uma vida curta, né, para mim, ela também tinha a consciência de que essa vida, mesmo se fosse curta, tinha que ser plena. Então, ela não me privou de me socializar, de levar nos ambientes, de me matricular numa escola, né? Inicialmente com o desejo de ampliar meu repertório social, mas a vida foi levando, né? Então, a minha mãe que me colocou na escola para brincar e que eu tivesse uma vida plena, acabei, né, quebrando os índices, né, de analfabetismo da pessoa com deficiência, ao contrário disso, né? Fui conseguindo cada vez mais atingir níveis superiores de ensino, né? E hoje eu sou doutora em educação. Ai, que coisa mais linda a tua trajetória, a tua história, Cláudio. É realmente assim, ó, é difícil não se emocionar. Realmente, assim, ó, tu és um exemplo de superação e de E, esperança, bem no sentido freiriano, né? Do e, esperançar, de ação, de não se acomodar, mesmo com um diagnóstico assim, realmente tu és um exemplo. isso, obrigada. E E minha família também, principalmente minha mãe, foi muito exemplar, sabe? Porque depois, quando eu cheguei na fase adulta, que eu conheci outras pessoas, que eu conheci a realidade, né, de outras famílias, eu vejo o quanto a família foi essencial nesse suporte, né? uhum. Tu falaste da tua trajetória de vida, mas a tua trajetória profissional, como surgiu a vontade de fazer psicologia e depois ir para a educação, se tornar professor? Conte-nos um pouquinho disso. Tá bem. Foi assim, ó, Cida. Eu tinha aquela noção de que eu estava ali, né, vivendo a vida, mas ao mesmo tempo tendo uma pouca expectativa de futuro, digamos assim, né? Como eu falei nessa duplicidade de pensamento. Então, quando eu me formei o ensino fundamental, para mim, a minha família já foi uma grande vitória, né? Depois eu fui para o ensino médio, então eu via leis que amparavam o meu direito de matrícula, então eu pude estudar numa escola pública, né? Daí, no ensino médio, a orientadora da escola começou a fazer um projeto de educação do terceiro ano, poder refletir, pensar sobre o que nós queríamos ser daqui para frente, o que nós gostaríamos de seguir adiante.
Então, Cida, foi assim, ó, eu diria uma primeira crise de identidade, sabe? Porque até então eu não tinha criado em mim a ideia de pessoa adulta. Sabe quando brinca com a criança e diz assim, ó, o que que tu vai ser quando crescer? Uhum. Você diz, você é professora, você é jogador de futebol, você é astronauta, você é bombeiro. Se alguém, né, ninguém me perguntava, mas se alguém perguntasse, Claudinho, o que tu vai ser quando crescer? Eu ia dizer, eu vou ser anjo, né? Minha mãe sempre dizia que eu era como um anjo emprestado. Nossa. Então, eu não tinha, assim, até aquele momento, criado essa ideia minha de pessoa adulta, sabe? Se talvez explicar ou difícil de entender. Mas, quando ela começou a fazer aquele trabalho da gente pensar no futuro, eu me dei conta que eu já estava com 16 anos, já estava 11 anos acima da expectativa médica. Uh, então, para mim, foi como se fosse uma espécie de revolta contra o que é dito, não digo cientificamente, mas aquilo que é afirmado, sabe? Eu vi que eu tinha ultrapassado várias barreiras, eu vi que eu superei o limite de vida das pessoas com meu diagnóstico. Então, eu me sentia até um pouco meio, me sentindo meio super-homem, sabe? De que Uhum. pudesse fazer, eu poderia fazer. Então, mesmo alguns familiares, amigos, ou até a própria escola, dizendo, pode fazer alguma coisa que possa trabalhar em casa, ou algum artesanato. Às vezes eu ouvia até de algumas pessoas que eu não precisaria fazer nada, porque teria direito a benefício, essas coisas. Mas eu decidi que não, que eu queria fazer o curso superior, né? A universidade levou nossa turma a visitar a escola levou nossa turma a visitar a universidade. Eu vi aquele mundo muito amplo, sabe? Muito, assim, sem limites, digamos assim, sabe? Uhum. E é aqui que eu quero estar, né? Uhum. Então, inicialmente, eu pensei em fazer medicina, até porque eu conhecia muito sobre minha doença, vivi muito em hospitais e clínicas, então aquele ambiente é o que me identificava. Só que na época eu também tinha consciência de que era muito provável que algumas coisas eu não iria conseguir manusear e tal, e aquela época não se falava em adaptação curricular, né? Não se Uhum. falava em inclusão ainda, principalmente no curso superior. Mas uma coisa a vida tinha me ensinado. Se eu não consigo fazer as coisas de uma maneira, eu posso fazer de uma maneira diferente. Então, eu comecei a pensar que maneira diferente eu posso fazer para ser médico, né? Eu pensei, bom, já que eu não posso ser médico do corpo, do físico, não naquele momento, né? Eu vou ser médico dos pensamentos, das emoções, né? Da parte interior da pessoa. Então, eu decidi que eu iria fazer psicologia, né? Foi onde eu tive um grande desejo de fazer isso. E o desejo era tão forte que eu não vi impedimentos, sabe? Mesmo as pessoas dizendo, mas como tu vai fazer? Como que tu vai ir? Como que tu vai pagar? Para mim, o desejo era tão forte que eu tinha que fazer o que tivesse ao meu alcance fazer. Uhum. Sabe, Cida? A minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Ela sempre foi muito guerreira. Só que naquele momento, meu pai recém tinha partido. E nós Nossa. tínhamos perdido tudo, sabe?
Aí, então, naquele momento, quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer curso superior de psicologia, eu vi um grande temor nos olhos dela, sabe? Porque naquele momento ela precisaria de apoio. Ela estava precisando reconstruir a própria vida, sabe? Começar literalmente do zero, nós tínhamos perdido tudo. Então eu pensei assim, puxa, falar em universidade para minha mãe está sendo um monstro. Então eu vou picar esse monstro em pedacinhos e apresentar uma parte de cada vez. Daí eu disse assim, eu pensei, né, o que é necessário fazer a faculdade? Fazer o vestibular? Então tá, vou fazer só o vestibular. E eu lembro-se daqui, eu precisava daí pagar a inscrição no vestibular. Naquele momento ainda não estava vindo pensão, nem nada, sabe? E eu peguei revistinha de cosméticos, ofereci para os colegas, para os professores, para os amigos, e com o dinheiro do lucro eu paguei minha inscrição no vestibular. Então, bastava eu estudar. Eu pegava livros emprestados, incomodava meus professores em todas as dúvidas que eu tinha, porque na época o vestibular era muito seletivo, né? Ele servia para excluir as pessoas para ingressar na faculdade. Não tinha hoje nenhum programa de democratização do ensino superior, sabe? Então, eu sabia que a prova ia ser muito difícil, então eu tinha que estudar muito. Daí chegou no dia, se eu estiver me alongando, tu me diz, tá? Não, por favor, continue. Daí, então, chegou o dia da prova. A minha mãe tinha que me levar de ônibus, né? Porque era em outra cidade, ela não dirigia, e, enfim. Não tinha transporte adaptado, então ela tinha que me levar no colo. Para complicar, era um dia chuvoso, então tudo que era dificuldade que tu possa imaginar surgiu naquele dia, né? Daí no caminho a minha mãe dizia, ai filho, olha que dificuldade, não sabe? Aquelas coisas. Mas daí chegando próximo à universidade, tinha aquelas bandeiras e faixas motivacionais, sabe? Bem-vindo, o futuro começa aqui, essas coisas assim, sabe? Daí minha mãe se emocionou, me abraçou e disse assim, filho, em pensar que eu te coloquei na escola para te fazer amigos. E hoje tu tá aqui fazendo vestibular, sabe? Daí ela me abençoou, me desejou boa sorte e tal. Eu fiz a prova no sábado, no domingo, e na segunda saía o resultado. E daí, então, o meu nome saiu na lista dos aprovados, né? O que foi já uma grande vitória, porque eu fui o único aluno da escola pública a ter passado no vestibular, né? Naquele vestibular eu tinha sido o único aluno a ser aprovado. Então, para ela, para os familiares, para os vizinhos, já era uma grande vitória, assim, sabe? Inclusive, na época, algumas famílias davam até automóvel para os filhos que passassem vestibular de tão seletivo que era. Então, eu fiquei tentando me convencer que já era uma vitória, né? Mas eu teria 24 horas para me matricular. E como é que eu ia dizer para minha mãe, mãe, eu preciso do dinheiro da matrícula? Ela ainda estava mal tendo dinheiro para alimentação e tudo, né? Daí chegou uma amiga da família e disse que viu meu nome na lista dos aprovados no jornal. Então ela sabia da situação momentânea que a gente estava passando e que ela queria me presentear com o valor da matrícula. Inicialmente minha mãe resistiu, não queria aceitar, né? Porque se ela aceitasse, fizesse a minha matrícula,
ao mesmo tempo ela estaria adquirindo uma dívida. Sim, porque daí era a matrícula e tinha mais as mensalidades. Mensalidades, e a psicologia só perdia de valor para a medicina, né? Então era um curso extremamente caro. E daí eu dizia, mãe, aceita. E ela, para, deixa de ser cara de pau, guri. Né? Mas eu insisti tanto que ela acabou aceitando. Eu fui, fiz a minha matrícula. No mesmo dia que eu me matriculei, eu enviei uma carta à prefeitura e à Câmara de Vereadores pedindo ônibus acessível, né? Eu já conhecia as leis e tal, então eu citei as leis que amparassem meu direito, e como eu estava me sentindo o máximo, eu até disse, olha, se não me concederem, vou no Ministério Público, sabe? Muito bom. E eu sei que a prefeitura achou naquele momento mais vantajoso um carro me levar e me buscar do que mudar todo o contrato de concessionária de ônibus e aquela coisa toda. Então tinha tudo que eu queria, estava matriculado, tinha transporte e bastava a mim me dedicar ao máximo, e até porque para mim era um sonho se realizando, eu estava extremamente apaixonado, né, por aquele curso. E chegou então no final do primeiro semestre, o reitor chama minha mãe para uma conversa. A minha mãe olha para mim e diz assim, viu o que tu fez, guri? Agora meu nome vai para SPC, vai para Serasa, periga penhorarem a nossa única casa que sobrou. Mas chegando lá não era nada disso, a conversa era totalmente outra. O reitor, ele foi bastante honesto conosco, né? E ele disse assim para nós, dona Elisa, quando o seu filho veio fazer o vestibular aqui, a gente ficou meio apreensivo, porque nós nunca tínhamos lidado com aluno com deficiência, não de uma maneira grave como a dele, né? O máximo uma pessoa de muleta, uma cadeira de roda, mas não com tantas limitações como a dele. Então a gente ficou muito apreensivo. Mas quando ele veio fazer a matrícula, nós ficamos atônitos. Nós não sabíamos o que fazer. A gente não podia negar a matrícula dele, né, em função de que já existia leis, né, para isso. Mas também como deixar ele cursar, né, um curso que lida com pessoas, que tem toda uma questão de saúde, de ética. Como deixar ele cursar e depois dizer que ele não poderia exercer a profissão? Então, dona Elisa, eu pedi aos professores que exigissem o máximo dele, porque na minha intenção ele iria desistir do curso, iria trocar para algum outro curso. Só que ao contrário disso, quanto mais exigia, mais ele mostrava para nós que ele podia. Nossa. De uma professora fazer tanta exigência dele que ela não teve opção de não dar. Ela nunca tinha dado 10 para nenhum aluno. Ela não teve como não dar 10 para ele, porque ela exigiu demais e ele correspondeu. E ele disse assim, e também, dona Elisa, ele fez um projeto que vai auxiliar nosso laboratório de psicologia. Em vista disso, dona Elisa, a gente quer dar a ele uma bolsa de estudos. Não aceita. Ou seja, o plano de me excluir do curso fez com que eu ainda ganhasse uma bolsa de estudos, né? Então, Cida, assim, ó, o que eu levo para a vida é que, assim, podia acontecer de eu não ganhar a bolsa, podia. Podia acontecer de nenhuma amiga da família aparecer para dar o valor da matrícula, podia. Podia acontecer de eu não ter conseguido o transporte, podia. Mas se eu não fizesse o que estava ao meu alcance fazer, se eu não me dedicasse naquilo que eu podia,
daí nada dessas coisas surgiria, sabe? Então, eu vejo que o desejo das pessoas, a motivação das pessoas, faz com que supere as barreiras, né? Então, as minhas barreiras, tanto física, pela minha deficiência, quanto econômica, quanto de transporte ou qualquer outra coisa, o desejo era tanto, né, que me guiou. Então, assim, eu me formei, né, psicólogo, para ser inserido no campo de trabalho. Inicialmente eu encontrei algumas dificuldades, né, porque a gente sabe que o mercado de trabalho é concorrido. As vagas que tinha para pessoa com deficiência, ao contrário de hoje, por exemplo, se uma empresa abria uma vaga para pessoa com deficiência, naquela época chegava a virar quadra de pessoas, né, em prol daquela vaga. E como a minha deficiência é muito maior do que das outras pessoas, eu sempre acabava não ingressando, né? Hoje a gente vê ao contrário, né? Infelizmente, uma empresa abre uma vaga e não tem candidatos, né? Infelizmente, a maioria estagnou, né? Sim. Em auxílios e benefícios. Mas isso depois, se quiser, a gente conversa. Mas, enfim, Cida, quando eu chegava no empregador, ele olhava para mim, né, e via toda a minha limitação e logo dizia, ó, boa sorte, né, outro, sabe? Já logo me dispensava. Então, eu tinha que achar uma maneira de mostrar que eu sou capaz em poucos segundos. Ele teve o choque de me ver e me dispensar. Eu teria que achar uma maneira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer vários trabalhos voluntários em ONGs, em associações, em centros comunitários, e isso foi me dando um currículo extenso. Daí, então, assim, eu me dediquei 1 ano para fazer isso, 1 ano e meio, na verdade. Daí, quando eu voltei a procurar o mercado de trabalho, o empregador, o espanto não era mais com a minha deficiência, era a minha deficiência relacionada ao meu currículo. Sim. Por quê? Tu fez esse trabalho aqui, tu fez isso, fez aquilo. Então, a gente vai te dar um período de experiência, né? Então, nesse período de minha experiência, me sobressaía, né? Acabava mostrando que eu sou capaz. Daí, depois, então, eu fiz um concurso público, né, para a Prefeitura de Esteio, e ali na Prefeitura também, eu passei por período de experiência, fui me sobressaindo, né, a equipe foi acreditando no meu trabalho, então eu fui ascendendo, né, fui crescendo profissionalmente, e hoje eu coordeno o polo universitário, né, aqui no município. Claudinho, enquanto tu falava, eu fiquei pensando assim, ó. Hoje em dia a gente vê que a ansiedade é quase um mal do século, né? E a ansiedade é um excesso de futuro. E tu, por causa do teu diagnóstico, tu aprendeu a viver o presente, né? É o que tu tens, ou o que tu tem na tua vida é o teu presente. Que na verdade todos nós temos só o presente, né? O futuro é só uma possibilidade que a gente nem sabe. Só que a gente acaba vivendo sempre um excesso de futuro. A gente está sempre preocupado com o que vai fazer daqui a 1 ano ou aqui 1 semana. E isso é só uma possibilidade. E tu nos demonstrou nessa tua fala como é importante viver o presente, que é o que nós temos. Olha que coisa mais linda a tua fala. E realmente, assim, ó, tá difícil conter a emoção, assim, ó.
Mas aqui é mesmo assim, sabe? É, toda essa vontade de a minha mãe me querer que eu tivesse uma vida plena, né, naquele pouco limite, ficou de base para minha vida, sabe? Uhum. De querer ter uma vida plena, de querer ser incluído, de querer participar, de não se conformar com as negativas do mundo, sabe? Se não deu Uhum. essa escola, vamos bater na porta de outra escola, e assim ela foi, sabe? Uhum. Então, assim, me deu uma certa resiliência, até depois para procurar um emprego. Claro que Uhum. eu ficava chateado, magoado, a cada não que eu ouvia de um empregador, ficava. Mas não por isso eu deixei de ir atrás de uma estratégia, de querer superar essa barreira, sabe, dos não. Sim, Então, aqui, Claudinho, nós vamos ter que chamar um intervalo, mas a gente já volta e já retoma esse assunto. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou a rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor Cláudio. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Claudinho, tu nos contou um pouco dessa questão do preconceito, né, que tu sofria e sofre, de chegar no empregador, ele olhar primeiro a tua deficiência e não as tuas potencialidades. Como tu percebe essa questão do preconceito? Ele é mais ou até da acessibilidade, será que é mais relacional ou é mais físico? As tuas dificuldades, elas são mais relacionais, a questão do preconceito, ou as barreiras físicas de acessibilidade? a, a, a barreira que eu mais notava durante o percurso da minha vida, com certeza, eram as relacionais, né? Porque o que acontecia, Cida? Durante a minha vida, depois que eu fui incluído na escola, os próprios amigos me ajudavam a subir os degraus, né? Na universidade também, eu entrei lá, não tinha nenhuma rampa, conforme eu ia estudando e solicitando, botavam, sabe? Porque eu sempre digo uma coisa para né, em assessorias ou palestras que eu dou. Se um ambiente tiver elevador, rampa, mas não tiver pessoas querendo incluir aquela pessoa, de nada adianta isso aí. Uhum. Ao contrário, é verdadeiro, pode não ter rampa, pode não ter elevador, mas na medida que aquele ambiente quer acolher, ele acolhe, sabe? Uhum. Ele faz Perfeito. ultrapassar todas essas barreiras. Então, essa ideia de que a escola não está preparada, se ela não está preparada, não é fisicamente, né? É Uhum. na barreira do preconceito, porque todas essas coisas, elas passam a não ser obstáculo quando dá o desejo de incluir. As pessoas não estão preparadas, na verdade, né? E não estavam. Hoje eu vejo que cada vez mais estão, sabe? Uhum. Talvez inicialmente por força de lei, mas hoje as pessoas, tanto na rua quanto nos ambientes sociais, elas já não olham mais com estranhamento ou com
que nem quando eu era pequena, às vezes a minha mãe me levava na pracinha, e eu lembro de cenas de ou uma mãe dizendo para a criança, ai, não olha, senão tu fica igual. Ou então o vovozinho passava e Nossa. fazia o sinal da cruz, sabe? E minha mãe, ela sempre dizia assim, ai, filho, tu não liga, que é porque essa pessoa não te conhece ainda. Na medida em que ela te conhecesse, ela ia saber o quanto tu é lindo, maravilhoso, né? E o filho acredita no discurso de sua mãe. Então, eu entendia que tudo aquilo era o tempo de a pessoa poder me conhecer. E hoje, quando a gente sai na rua, né, as pessoas já não estranham mais como na década de 80. Não fazem mais o sinal da cruz quando te vê, sabe? A gente já está numa geração em que a deficiência está sendo vista como uma diversidade humana, né? Há uns anos atrás, uns 3, 4 anos, em função do doutorado, eu fui para a Europa apresentar os trabalhos. E lá, não, assim, as barreiras físicas são bem menores, mas a postura das pessoas me lembrava o Brasil na época de 80, sabe? Daquele estigma, aquela maneira de te olhar. Tanto que um taxista disse para minha mãe por que que ela não me deixou em casa. E Ai, minha que mãe disse assim, horror. mas ele que me trouxe até aqui. Se não fosse ele vir, eu não estaria acompanhando, né? Ou seja, ela teve que explicar que eu estava ali para apresentar um trabalho acadêmico de nível superior, sabe? Então, o Brasil, ele é um mundo de múltiplas culturas e ele é um país inclusivo de natureza, sabe? Eu acho que precisou a Constituição Federal e leis de inclusão para mostrar para as pessoas, olha, eles são iguais a nós, né? Claro que ainda tem instituições que, né, que não querem incluir, que são resistentes, mas isso hoje não é a regra. O que antes era a regra, hoje é a exceção. Então, teve vários avanços em Sim, termos do respeito às diferenças, à acessibilidade. A legislação avançou, mas o que precisa melhorar ainda mais? eu estive há 2 anos com o presidente, ele me fez a mesma pergunta, né? Do meu ponto de vista, precisa ver programas, não deixar de haver programas assistenciais, mas que eles não legitimem ou não incentivem o ficar em casa, né? Porque isso hoje é evidente. Se uma empresa abre uma vaga para uma pessoa com deficiência, não existe mais aquela fila que dobra a esquina. Por quê? Porque as pessoas conseguiram benefício, né? E ela vê o trabalho como um risco. Ah, se eu trabalhar, eu vou perder o pouco que eu tenho, sabe? Então, teve alguns avanços no sentido de incentivar, né? Tipo assim, hoje, se a pessoa recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, e ela consegue um trabalho, ao invés de perder o benefício, ela ainda recebe uma espécie de bolsa para até ser incluída no ambiente de trabalho, né? Então, são programas como esses que tem que haver, sabe? De incentivo às famílias de levar seus filhos para a escola, porque ainda tem muitas famílias resistentes que pensam, ah, vou levar para quê se ele é deficiente? Né? Vou levar para quê para a escola se ele tem todo esse problema? Então, o governo ele ainda precisa proteger, né, essas crianças, né, do receio das famílias, né, e também, né, fazer esses programas de incentivo, porque por um lado, o assistencialismo ele foi necessário, mas
o outro ele motivou a exclusão da própria pessoa, né? O medo de ir atrás. Que esse teria acontecido comigo, se na época eu não fosse teimoso e não tivesse o desejo. Porque pessoas me incentivaram a ficar em casa e receber o benefício. Então, é isso. Claudinho, a gente percebe que o número de crianças medicadas desde a mais tenra idade para ansiedade, depressão, hiperatividade cresce exponencialmente. Como a escola pode colaborar para amenizar os impactos dessa medicalização precoce? A escola ela precisa entender que ela não serve mais como a escola de fábrica lá do início do século, né? Porque naquela época já se tinha isso, uma escola que preparava a pessoa para o trabalho. O que era o trabalho da época? Era a fábrica, né? Então, todo mundo senta enfileirado, não pode conversar, não pode contestar, tem que seguir as regras, né? E hoje a gente já sabe que o trabalho, o mundo social, as próprias mídias, a gente já vê até teorias que falam da geração X, né? A gente já nasce com o cérebro conectado em tudo que é lugar. Então, a escola, daí eu vou falar um posicionamento meu, tá, Cida? Ela precisa trabalhar com o conceito de inteligências múltiplas, né? Porque a criança, ela pode não se adaptar a uma coisa, mas ela vai ter uma super inteligência em outra, né? E daí o que acontece? Tu pega uma criança sinestésica, né? Uma criança corporal sinestésica, que é agitada, que gosta de pular, de brincar, De tocar. de tocar. Daí, tu bota numa sala em que todo mundo tem que ficar enfileirado quietinho. Essa criança está lá com a inteligência dela, corporal sinestésica, a 1.000.000 por hora. Daí, o que acontece? Vai para o médico, porque não para quieto, então medica para ele parar quieto, né? É como se colocasse algemas medicamentosas, né? Às vezes a criança não tem uma inteligência linguística, então não consegue direito entender um texto ou, né, fazer alguma determinada tarefa, daí ele vai para um psicólogo ou para um psiquiatra que ainda tem um conhecimento antigo sobre inteligência, tida como algo prioritariamente linguístico, né? E daí dá um conceito que tem inteligência baixa. Daí o que acontece? Hoje, muitos estudiosos da área da educação, da psicologia, têm contestado os testes de inteligência, né? Porque eles priorizam um determinado tipo de inteligência. Tanto que se eu fosse fazer um teste de inteligência, o meu QI iria lá embaixo, porque eu não tenho a função motora de montar peças, né, de manusear objetos. E o meu Então, também. O lógico matemático é bem baixinho. e nem por isso tu deixas de estar aqui fazendo o teu trabalho social, profissional, né? Então, é isso que eu vejo nas escolas. Elas têm que começar a trabalhar o conceito de inteligências múltiplas e pensar o seu papel e saber que cada criança que é medicalizada é porque ela não está se adequando àquele espaço. E daí, eu não sei se muitas pessoas conhecem, mas já na época de 70 tinha uma figura que mostrava a escola como se fosse uma fábrica. Então, muitas crianças com as suas diferenças, elas passam pelos maquinários para ficar todas no mesmo formato, e aquelas que não ficam no mesmo formato são descartadas, né? Então, é isso que a escola acaba fazendo. Ela exige um formato específico de aluno,
se ele não está seguindo aquele formato, vamos algemar ele com remédios. E se mesmo assim não der, vamos botar para fora. Infelizmente é exatamente assim. Então, do meu ponto de vista, eu vejo dessa forma, né, a pergunta que tu me fizeste. E Além de, claro, que a gente está numa geração em que as pessoas precisam aprender a ser mais resilientes, né? A gente entrou num sistema capitalista muito forte e também de satisfazer o desejo de imediato, né? Isso faz com que não se cria a resiliência do sentido de, puxa, eu tenho que batalhar por isso, ou eu tenho que enfrentar tal situação, né? Então, isso também faz parte. Sim. Sobre os direitos humanos, tu fizeste parte do GT Municipal de Direitos Humanos. Como tu vês os avanços e os retrocessos nas questões relacionadas aos direitos humanos? Pois então, eu tenho muita lembrança, né, do mundo como era antes de 88, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos... Só vou ter que fazer uma parte. Que idade tu tens, Cláudio? 45. Isso diz que a gente não deve perguntar, né? Mas é que eu fiquei curiosa. 45 anos. Eu sou de 77, né? Tem muitas pessoas que perdem a memória da infância. Eu sou o contrário. Eu tenho muita facilidade em memorizar. Tu lembras, assim, Eu lembro, por exemplo, que eu lembro quando eu chegava da escola, na minha primeira série, isso em 83, eu me deparava com crianças vizinhas minhas, né? Eu morava num bairro popular, assim, sabe? E a criança estava ali esperando os outros chegar do colégio, porque não conseguiram vaga, né? Então, a própria educação não era um direito de todos. E eu vi o resquício disso, por exemplo, em 2001, quando eu entrei na Secretaria de Educação, né? Eu e a secretária e a equipe toda se deflagrou com uma situação que a gente ficou de cabelo em pé, né? Uma família procurou a Secretaria de Educação solicitando uma vaga, né? E a secretária disse assim, não, mas tem vaga na escola tal, que é perto da tua casa. Eu já fui lá e disseram que não tem vaga. Só que no relatório da secretaria mostrava que tinha vaga. Então a secretária ligou para a escola e qual foi a resposta da diretora? Quem está aí é uma menininha negra, né? É que aqui a escola é tudo cheia de patricinha e eu fiquei com medo de ela sofrer bullying na escola. Ou seja, a diretora, em pleno 2001, tinha negado a vaga da criança por ser negra. Agora imagina em 83 como era. Acontecia, né? E ficava por isso mesmo. Desesperadamente. Crianças negras, crianças pobres, né? Às vezes por ser mal vestida, fedorenta, né? Na escola simplesmente negava. E as crianças ficavam pela rua, né? O Conselho Tutelar foi surgir lá pela década de 90, nem existia, né? Isso só em termos de escola. Agora, em termos de saúde, nem se fala, né? Eu lembro uma vez que meu pai estava desempregado, né? E eu precisava de atendimento médico. E naquela época não existia o SUS como é hoje. Né? Então, só era atendido pelo médico, filho de pais trabalhadores, que contribuíam com, não lembro se era Inampes o nome. Eu acho que era Inampes.
Daí, como meu bairro, minha cidade é pequena, eu era conhecido pela população e tal, uma assistente social teve que emprestar para minha mãe uma carteirinha de órfão, para que eu pudesse ser atendido no médico. Porque os órfãos, né, eram filhos do Estado, então tinham que ser atendidos. Então, hoje a gente reclama da saúde, que tem filho e tal, mas se pensar na época que não tinha o SUS, era muito pior, né? Então, em questão de direitos humanos, está se avançando, né? A gente vê hoje grandes mudanças. Precisa haver muito mais, precisa, né? Principalmente em grupos mais vulneráveis, né? Mas, assim, hoje a gente tem um amparo legal constitucional. Se a gente é violado nossos direitos, a gente tem uma justiça para recorrer, né? O que não existia antes. Por exemplo, cada escola que minha mãe recebia vaga, ela que negava minha vaga, não tinha um conselho tutelar para recorrer, não tinha um Ministério Público para recorrer, né? Claudinho, tu falaste da questão da importância da escola acolhedora, né? Que as barreiras de acessibilidade às vezes é falta de acolhimento, né? Que é mais importante ter o acolhimento do que ter a questão física, né? As pessoas são muito mais importantes do que o espaço físico, não que esse não seja importante, mas as pessoas que acolhem, como a escola, como tu imagina a escola ideal, acolhedora, que desenvolva não só a cognição, mas a emoção, como tu imagina essa escola? Eu vou te dar um exemplo da minha transição para o ensino fundamental e o médio, tá? No ensino fundamental, lá na minha terceira série, o professor ele criou um mural chamado Ajudante do Dia. Então, ele botou do lado do quadro esse mural com o título Ajudante do Dia. E a primeira coisa que ele fazia era colocar o nome de um coleguinha ou de uma coleguinha que seria o meu ajudante, né? Então, ele entrava na sala, botava o nome de uma criança. Claro que às vezes as crianças diziam assim, oba, hoje é meu dia. E algumas diziam, olha, eu não sou obrigada a fazer isso. Então o professor tinha que, né, dar toda uma instrução de solidariedade, de amizade, de companheirismo. Então ele nunca isentou nenhuma criança de ser meu ajudador, né? Ele sempre incentivou, acompanhou. E uma coisa que eu achava legal, Cida, é que não era o ajudante que vinha sentado do meu lado, era eu que ia sentar do lado da criança. Então eu não ficava mais assim, ó, só lá na frente, de costa para todo mundo. Dependendo do colega, eu ficava no fundão, no lado, no outro. E assim eu conheci toda a turma e a turma me conheceu. E quando eu chegava o horário do recreio, o coleguinha me levava, né, com minha cadeirinha até o pátio, e eu ficava observando as brincadeiras. Da professora chegava, e aí, gente, como é que o Claudinho pode brincar disso? Eles pensavam e sempre achavam uma ideia, né, de eu participar da brincadeira. Claro que algumas brincadeiras, às vezes, eu levava um tombo, mas qual é a criança que não cai, não se machuca e tal. Mas, para resumir, ou seja, depois que passou a terceira série, não era mais o mesmo professor e não tinha mais o mural Ajudante do Dia. Mas se tornou tão natural para os colegas da escola, né, me levar, me trazer, me ajudar, me apoiar, sabe? E aquilo ali virou natural, virou tipo uma mini sociedade inclusiva, sabe? E quando eu terminou o ensino fundamental,
E eu tive que mudar de escola, porque naquela escola não tinha o ensino médio. E eu fui para uma escola pública. A minha mãe fez o que ela fez a vida inteira. Me largou na escola e voltou para casa, né? E ali estava junto comigo 4 colegas da antiga escola, né? Só 4. E daí, quando bateu o sinal, a diretora chegou até mim e disse assim: Claudinha, cadê tua mãe? Eu disse: ué, foi para casa? Ai, meu Deus, a gente vai ter que dar um jeito de entrar em contato com ela. Naquela época não tinha celular, essas coisas. Deu, por que, Sora? Deu assim, Claudinha, que a tua sala é no 2º andar, não tem elevador. Eu já entrei em contato com a 27ª CRE, eu nem sabia o que era a 27ª CRE, mas era a Corregedoria de Ensino, né? Para dar um jeito, e até que eles tomem alguma providência, tu vai ter que aguardar em casa. Nossa. Daí aqueles 4 colegas estavam comigo e disseram assim: não, senhora, o Claudinho não precisa voltar para casa. A gente ajuda a subir ele. Estava cada um pegando uma ponta da minha cadeira e pronto para me subir. Daí a diretora disse: não, 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 não. Vocês estão proibidos de subir com ele. Imagina se ele cai, a responsabilidade é minha. Daí eles olharam para a diretora e disseram: embaixo, olha, tu não tem noção de quantas vezes a gente já derrubou essa criatura. Querendo tranquilizar, né? Mas deixou ela mais apavorada ainda e ela não deixou que me subissem. Daí então eles disseram assim: Sora, então a gente vai dar um jeito. 2 deles foram para a sala do 2º andar, onde eu deveria estar, e disse assim: turma, a gente tem um colega que é cadeirante. Como ele não consegue subir, e a gente é uma equipe, a gente vai ter que descer para estudar com ele. E os outros 2 procuraram uma sala térrea e disseram: ô gente, vocês vão ter que ir lá para a turma de cima, porque a nossa turma vai vir para cá, porque tem um cadeirante. Então eles fizeram uma bagunça, uma troca de turma. É que eles fizeram o que a direção poderia ter feito, né? Trocado uma turma. Mas que na época ainda era novo, sabe? Era o primeiro aluno que eles tinham acolhido e tal, sabe? Então, talvez não seja uma maldade da diretora, mas uma pura inexperiência, sabe? Sim. Então, aqueles 2 alunos aqueles 4 alunos ensinaram a escola a se adaptar para Os mim. 5, porque tu também. Isso aí. E daí, na medida em que a nova turma e os novos colegas viam aqueles colegas me ajudando, isso se multiplicou. Então, já tinha uma nova turma de novos alunos me ajudando, me deslocando, sabe? E eu lembro que daqui, depois da bagunça feita, a diretora tinha um corredor, mas um degrau pequeno, assim, sabe? Não era nada demais. E a diretora dizia: Claudinho, tu não te preocupas que eu já pedi uma rampa para botar aqui. Eu me formei na escola e a rampa não tinha vindo, né? Mas não faltou colegas e amigos que me ajudassem, me levassem para lá, para cá. A gente fazia bagunça, baderna, estudava também. Então, eu acho que uma escola acolhedora é isso. É quando se acha estratégias de tornar a escola acolhedora, entende? Poxa, não tem tal coisa, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer de outro jeito, né? Então, eu acho que escola é isso. Né? Puxa, não estamos preparados, mas vamos buscar esse preparo. Né? Olha, eu não sei como lidar contigo, mas eu quero aprender junto contigo. Né? Tu me ensina, eu aprendo, né? Tu me diz o que tem que fazer. A mesma coisa com crianças com deficiência intelectual.
pessoal, sabe? Eu penso assim, eu não estou preparada. Mas se tu tiver o desejo de conhecer, de se preparar, de aprender, as coisas acontecem. É, Podem acontecer tudo do mesmo, né? Tem que se permitir acertar, falhar, arrumar, entende? é perceber a legitimidade do outro como um outro legítimo, né? Todos nós Isso, somos diferentes, é, né? O problema é que às vezes as escolas acabam se organizando como se todo mundo fosse igual, né? E as famílias aí, também têm que ter compreensão desse processo, né? uhum, Nem tudo deu certo de primeira quando a minha mãe me botou na escola. A minha primeira série também era no segundo andar. Minha mãe tinha que me subir no colo. Eu lembro que a minha classe era bem na frente, pertinho da mesa da professora. E eu já tinha dificuldade física de me virar, né? Então eu sabia que tinha um monte de criança atrás de mim, mas eu não sabia quem elas eram. Eu não sabia como eram seus rostos, seus nomes, sabe? Inclusive, no término do primeiro trimestre, o diretor chamou minha mãe para dizer sobre a avaliação e ele disse que eu já estava plenamente alfabetizado e sem erros ortográficos. E ele disse assim, viu, dona Elisa, ele já sabe ler e escrever. E minha mãe disse para ele, diretor, que adianta meu filho ter aprendido todas as letras e números e não ter conhecido nenhum amigo? Que adianta ele formar palavras e frases e não ter formado amizades, né? A minha mãe, ela foi compreensiva nesse sentido, sabe? Ela poderia ter dito, eu vou tirar meu filho dessa escola porque ele não fez nenhum amigo, né? Mas não, ela sabia que isso é um processo. Então, as mães, as famílias, quando botam seus filhos com necessidades especiais na escola, ela também tem que compreender que é um processo. A escola vai estar aprendendo, que a escola vai estar errando, mas vai tentar dar o seu melhor, né? Porque cada criança é única. Uma professora pode ter um monte de título lá de especialista, mas cada criança é única e vai precisar ser aprendida, ser reconhecida, ser vista. É isso aí, entende? Então, esse processo, tanto escola quanto família, tem que reconhecer, claro que não nos comparando com isso, mas eu sempre uso essa metáfora, que é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam, né? Uhum, No andar das coisas que a inclusão acontece. uhum. Isso é um processo. Não é botar Claudinho, lá e dizer que deu. Claudinho, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas já quero te dizer que vamos marcar um outro encontro, uma outra conversa, e daí, né, junto com a Elisa, que eu fiquei morrendo de vontade de conhecê-la, que com É, certeza ela também é uma pessoa iluminada como tu és. com certeza. Qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu queria deixar essa mensagem. Olha, te move que a vida é curta e temos que viver ela em plenitude, aceitando as diferenças, reconhecendo o ser humano no outro e o ser humano em nós mesmos. Nossa, que lindo. Claudinho, olha, eu te agradeço muitíssimo. Eu acho que não só eu, mas as pessoas que estão em casa nos ouvindo também se emocionaram, também sentiram essa força que tu transmite. Tu é uma força, tu é uma potência, que coisa linda te ouvir. É emoção, é resiliência. Eu acho que todos aqueles conceitos que a gente lê sobre resiliência, sobre superação, hoje eu consegui
ver e ouvir materializado em ti. Então, realmente, assim, ó, muito obrigada. Aprendi muito contigo. Obrigada, Cida, obrigada. Tudo de bom para ti, tudo de bom para aqueles que nos ouvirem. Então, nosso programa está chegando ao final. Agradecemos a participação do professor Cláudio Duzic. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE, e apresentei o programa de hoje. O programa ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e outras edições do nosso programa no YouTube. Vá lá, é no youtube.com/capacitação digital UFSM, lembrando que é sem o cedilha e sem o tio. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!